Você tem que perceber que a Constituição Federal ela faz uma jogadinha inteligente. Ela fala para você o seguinte: existem os direitos, artigo 5º inaugura ali, né, o título sobre direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, direitos e garantias individuais, e ele vai dizer para você que além desses direitos e garantias, você também tem, além dos direitos, você também tem as garantias. E aqui entra um detalhe que a gente nem sempre presta atenção. Quando você fala, eu tenho certos direitos e certas garantias, você consegue realmente entender qual é o ponto disso. Porque assim, eu tenho direitos. É muito bonito a Constituição falar que eu tenho direito à reunião, que eu tenho liberdade de consciência, que eu tenho direito a, sei lá, liberdade associativa. Isso é muito bonito. Mas deixa eu te perguntar, e se a minha liberdade de locomoção for cerceada? E o meu direito a acesso à informação pessoal também for cortado? Se começarem a lesionar os meus direitos, o que eu faço? Por isso, a Constituição inteligentemente criou também as garantias. Então, no mesmo texto que você tem os direitos preservados, você tem as formas de garantir esse direito, caso o direito seja desrespeitado por alguma autoridade ou até mesmo por algum particular. E é exatamente por isso que a gente chama essa porcaria de garantia constitucional de remédios constitucionais. Eu lembro na faculdade, a primeira vez que eu assim, aprofundei no porquê. Porque até então eu dava aula, remédio constitucional. Que nome babaca, né? Mas é direito, normal. No direito a gente tem um monte de nome babaca. No direito penal, então, nem se fala, né? O pessoal tem uma criatividade que, nossa senhora. Mas depois eu fiquei pensando, por que remédio? E aí o meu professor, Deus o tenha, nem lembro quem era também, dane-se, que foi entrar nessa história e falou assim, cara, sabe por quê? A doutrina sempre pensou assim, se você tem uma lesão, essa lesão vai ser curada com um remédio. Que evolução, não? Mas a grande jogada é que, além de tudo, para cada lesão que você tem, ou para cada dor que você sofre, você tem um remédio específico. E esse pensamento é exato que está na Constituição Federal. Então, para cada situação efetiva que você detenha, você vai ter ali um remédio, uma garantia para que esse direito seja preservado e seja mantido, tá? Então, vamos por partes. Eu vou trabalhar todos os remédios que existem e eu vou começar com o direito de petição, que é um detalhe interessante. O direito de petição, ele não é necessariamente um remédio constitucional por conta própria, mas ele é a razão pelo remédio constitucional existir. Ele é a razão da garantia constitucional. Porque, vamos lá, o que significa petição? Petição é basicamente pedir. Quando você entra com uma petição, quando você peticiona algo, você está fazendo um pedido, uma solicitação. E essa sua petição, ela pode ser dirigida para dois caminhos. Uma petição meramente administrativa, em que você solicita informação ou concessão de um benefício, de um direito junto à administração pública, e essa petição pode ser uma petição judicial. Não à toa, o nome do documento que inicia uma ação judicial é petição inicial. Né, que é o pedido inicial que o juiz recebe, verifica as situações, vê se está tudo bonitinho e aceita ou não até a instauração do processo. Então, assim, é legal que o direito de petição é o direito que você tem de solicitar que o poder público, seja na esfera administrativa, legislativa ou judiciária, não me importa, venha a agir para poder te proteger perante um abuso de poder, perante uma situação em que o Estado esteja desrespeitando você. Claro que esse direito de petição previsto na Constituição Federal está intimamente ligado ao judicial. Mas o direito de petição também faz parte do direito administrativo, né? Essa aula de constitucional, mas nada impede, minha função é essa. Quando você estuda recurso administrativo, pedido de reconsideração, aquilo ali é tudo petição. Representação, reclamação, revisão processual, aquilo tudo ali é o quê? Direito de petição administrativa, tá? Então, vamos começar a conversar sobre isso. O que é o direito de petição? É o seu direito de dirigir um pedido efetivo, né? É o seu direito de pedir ao poder público, efetivamente, que algo seja feito, que uma providência se tome, que se produza uma atitude específica para poder defender você de eventual abuso ou desrespeito, né? Como proteção a abusos e a desrespeitos feitos em relação aos seus direitos, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Se você tem, por exemplo, a liberdade de locomoção garantida a você e, repentinamente, quando você está andando pela rua, vem um policial militar, cisma com a sua cara e resolve dar uma voz de prisão a você por algum motivo, o policial vem lá e fala, olha, esteja preso, aquela frase clássica do policial, né? Abraço aos policiais, aliás, eu sei que não é assim, mas eu cresci ouvindo isso, esteja preso.
você vai lá e fala, peraí, preso por quê? Tá preso e cala a boca. Não, peraí. Eu tenho o direito de saber quais são as fundamentações que estão aplicadas contra mim, quais são as razões da sua ação. Não tem direito de saber de porra nenhuma, não. Então, eu quero advogado. Advogado é o cacete. É claro que eu estou perante uma situação de desrespeito aos meus direitos. O que eu vou fazer? Eu vou ter que procurar o poder público e solicitar que aquela atitude, aquela agressão cometida pelo agente público, pela autoridade, seja desfeita mediante um procedimento normal. Lembrem-se que no direito constitucional, o princípio da autotutela não existe. A gente não resolve nada por conta própria. Tá? No direito constitucional, a gente sempre tem que buscar a esfera administrativa, a esfera judicial, ou até mesmo legislativa, quando for o caso, para que se resolva uma situação. Isso aqui não é direito administrativo, que a gente resolve o problema internamente. Não. No constitucional, você tem que sempre procurar alguém. Não à toa, a Constituição fala, né? A lei não poderá afastar da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Então você aprende aí na afastabilidade da tutela jurisdicional. O judiciário ele não pode ser afastado por lei. A lei não pode dizer, olha, nesse caso aqui, esse tipo de contrato, vamos resolver no 0 ou 1 para o ímpar. Não sei lá como é que Jankenpô, o que você gosta de jogar? Ou no meu caso, quando eu estava bêbado, né, vai na porrinha. Porrinha é o pessoal do Rio que enche a cara. Vocês sabem o que é isso. Então a ideia é que, assim, eu tenho que procurar uma forma de resolver isso fora do vou resolver meu problema por conta própria. Isso não existe. Então a lei não pode dizer que o judiciário não pode... O judiciário tem que participar. Tem lesão. Então toda vez que você fala em uma conduta, né, do particular em busca de proteção efetiva pelo judiciário, aqui no nosso estudo especificamente, você está usufruindo do direito de petição. E por conta disso, eu trago a primeira questão de hoje. Que cada ponto que eu falar, eu vou trazer uma questãozinha para você, tá? Essa questão aqui é de 2019, do Instituto Quadrix, que vocês sabem melhor do que eu, já falei isso algumas vezes, é uma Sebrasp piorada, mas que tem um lado bom, né? O Quadrix, pelo menos, ele dá uma de Sebrasp, não é uma questão super, hiper difícil, né, que nem a Sebrasp gosta de fazer, ela é mais objetiva, e tem um detalhe, o Quadrix, normalmente, a banca Quadrix faz, cada 2 erros elimina um acerto, diferente da Sebrasp, que é um erro elimina um acerto, né? Então, basicamente, o erro é meio ponto só e não um ponto inteiro. O direito de petição possui conteúdo jurisdicional e se relaciona intimamente com o princípio do acesso à justiça. O que eu acabei de falar para vocês? Olha como é que essa questão aqui ela foi inteligente. O que é o direito de petição? O direito de petição é o direito que eu tenho de procurar pela via administrativa e judicial uma forma de resolver aquele desrespeito ao meu direito. Não foi exatamente isso que a gente acabou de conversar? Aí vem a questão e fala para você. O direito de petição possui um conteúdo jurisdicional, ou seja, direito de petição ele é diretamente relacionado a uma atividade judiciária e se relaciona intimamente com o princípio do acesso à justiça. Ou seja, o direito de petição é o meio pelo qual você tem acesso apenas ao poder judiciário. Você consegue visualizar isso? O que a questão está fazendo é falar para você o seguinte: direito de petição é o meio pelo qual você busca a justiça, e somente a justiça, porque ele está intimamente ligado ao acesso ao poder judiciário. É isso? É exatamente isso que a gente acabou de falar aqui. O que a gente tanto está conversando? Cara, o direito de petição, ele me garante acesso a pedidos tanto judiciais quanto pedidos o quê? Administrativos. O que eu queria que você notasse, e essa questão aqui foi para começar rasgando mesmo, e detalhe, tá? A agência reguladora, essa prova aqui foi para auxiliar administrativo. Antes que vocês falem, nível superior, nível médio. Quando ele fala para você, o direito de petição possui conteúdo jurisdicional, ele está afirmando para mim que o direito de petição serve apenas para buscar tutela jurídica. Só que eu falei para vocês o seguinte, quando eu comecei a aula, o direito de petição é algo muito maior. Claro que na Constituição Federal, o direito de petição está falando sobre acesso à justiça. Mas você não pode esquecer que existe a petição administrativa. Não foi o que eu falei? Que você tem reclamação, que você tem representação, que você tem um recurso administrativo. Então, qual seria o gabarito? E eu sabia que todo mundo ia confundir essa daqui. Eu já botei de sacanagem mesmo, tá? Fiquem tranquilos. Porque eu gosto de fazer umas questõezinhas, às vezes, que a gente fica assim... Ah, poxa, eu não esperava por essa.
Porque aí, pelo menos, a gente começa a perceber o quanto que a gente tem que notar efetivamente um estudo muito bem direcionado para a interpretação de questão também. Por isso que eu sou fã, mas eu sou fascinado por resolução de questões. Porque não adianta, o nosso conhecimento ele pode ser o mais amplo possível, mas a gente tem que saber aplicar esse conhecimento também. E quando você lê isso aqui, qual é o nosso gabarito? Não briguem comigo, tá? Tá errado. Porque o direito de petição, ele não possui apenas conteúdo jurisdicional. Se ele falasse aqui, o direito de petição possui conteúdo jurisdicional e administrativo, eu até ficaria satisfeito. Porque na realidade, gente, aí é uma coisa que eu não falei, tá? Mas no contexto geral, o direito de petição, ele tem inicialmente natureza administrativa. Ele começou como um sistema de produção administrativa. Depois é que ele começou a ser utilizado também como uma forma de chegar até a justiça em si. Tá? Então, a natureza, o contexto inicial do direito de petição sempre foi o método pelo qual você buscava a resolução de questões pela via administrativa. Agora, na sua prova, não importa se começou, se depois foi. Você tem que sempre lembrar que o direito de petição é o caminho pelo qual você tem acesso à via administrativa e também à via judicial. Eu vou falar para vocês que essa questão é uma daquelas que, quando eu coloco em simulados, qualquer coisa, eu sempre tenho uma taxa de erro de pelo menos 90%. Por quê? Porque eu já coloco essa questão sabendo que, a gente precisa começar a visualizar bem como estudar efetivamente para saber pegar esse tipo de questão. E 2, eu fiz uma coisa legal também, né? Eu não dei tempo nenhum para vocês pensarem. Eu simplesmente joguei a questão na tela e falei, vai lá e se resolve. Não é muito bem assim. Normalmente, você tem de 2 a 2,5 minutos por questão num concurso público desse tipo aqui, em que você está fazendo certo e errado. Né? Então, normalmente, você tem ali 2 a 2,5, e concurso de alternativa você tem, normalmente, entre 2 e 3 minutos por questão. E, na boa, 30 segundos é coisa pra cacete. Agora, eu cheguei para vocês e falei assim, não, se dane aí, ó. Porra, eu tô falando do cliente que tava na tela, desculpa, tá? Eu tô aqui, falei para você. Desculpa, se vira aí, resolve rápido. Pressão, dalmo. Aí não rola, né? É claro que é outro papo, né? Então, assim, deu para entender a jogada, gente? Deu para entender o porquê que está errado? É isso que eu gosto. Você não precisa se sentir bem ou mal porque acertou. Porque existe essa faca de 2 legumes, como o pessoal gosta de falar, né? Por um lado, se você acerta, eu sou foda. Por outro lado, se você erra, eu não presto. E você não tem que pensar nenhum nem outro. Na verdade, o que você tem que ter na cabeça é o seguinte, eu errei por quê? Para não errar mais. Eu acertei por quê? Para não deixar de acertar nas próximas. Então, sempre andando com esse pensamento, tá? A gente sempre está aprendendo, esse que é o detalhe. Beleza?